Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Há frases que pousam sobre a alma como um abrigo. Esta é uma delas. Ela atravessa dias turbulentos e noites inquietas, com uma certeza simples. Há um lugar onde o coração aprende a permanecer. Mas antes de chegarmos a esse lugar, precisamos encarar a realidade de tantos que ainda caminham debaixo do peso da lei. A lei é santa, justa e boa. Ela ilumina, esclarece, revela. É como uma luz forte acesa num quarto empoeirado. Você enxerga as partículas suspensas no ar, os cantos que precisam de limpeza, as marcas que o tempo deixou. A lei é essa luz. Ela diz o que é certo, aponta o que é errado, exige o que é perfeito. O problema não está nela, o problema está em nós. O coração humano, por si só, não encontra forças para cumprir aquilo que a lei pede. Por isso, quem vive somente sob a lei, se vê carregando uma mala pesada, uma lista de promessas não cumpridas, um calendário de culpas que nunca termina. É por isso que tantos se sentem exaustos. Esforçam-se para provar que são dignos, prometem que, a partir de agora, será diferente, levantam muros de disciplina e, quando tropeçam, a acusação os derruba com mais força. A lei mostra a altura do padrão, a queda mostra a insuficiência do esforço. A alma então fica no meio do caminho, apertada entre o ideal e a incapacidade. E é justamente nesse lugar que o Salmo 125 entra como uma janela aberta. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Não diz os que nunca falham, nem os que cumprem tudo sem escorregar, diz os que confiam. Confiar muda a direção do peso. Quem confia deixa de colocar o fardo da aceitação sobre os próprios ombros e o coloca sobre a fidelidade de Deus. É como atravessar a mesma estrada, mas agora com alguém ao lado que carrega o que você não consegue mais. A paisagem continua a mesma, o coração não. E enquanto você aprende a confiar, percebe que existe algo neste salmo que se esconde nas entrelinhas. Um detalhe que poucos reparam e que só faz sentido quando a graça entra em cena. Não é hora de revelar. Por enquanto, basta notar que há uma promessa aqui que vai além do que os olhos alcançam à primeira leitura. O Monte Sião não se abala porque não depende do vento. A firmeza dele não vem do clima, vem de dentro. Assim também é a firmeza de quem confia no Senhor. Ela não nasce do humor do dia, nem da variação das circunstâncias, nem da aprovação dos outros. Ela nasce da estabilidade do Deus que cerca o seu povo como montes ao redor de Jerusalém. Este cercar não é um gesto distante, é uma presença que envolve, guarda e guia. A lei mostra o caminho, mas não dá pernas. A graça, porém, é como fôlego novo. Ela não rasga o mapa, ela coloca vida dentro do viajante. Talvez você tenha vivido longos períodos tentando ser suficiente. A cabeça planeja, a boca promete, as mãos iniciam e o coração se cansa. A lei pressiona de fora, a graça transforma de dentro. Quando a graça toca, o que era apenas obrigação começa a ter outro sabor. A obediência deixa de ser uma corrida desesperada atrás de um amor distante e torna-se resposta a um amor que já chegou. O mesmo mandamento que antes pesava passa a ser caminho de liberdade, porque a força agora vem de uma fonte que não se esgota. É nesse movimento que a frase do Salmo se torna experiência. Confiar não é cruzar os braços, é descansar no braço de Deus. Não é imobilidade, é passo firme. Não é desleixo, é devoção alimentada por gratidão. Você descobre então que permanecer não é milagre de gente perfeita, é milagre de gente rendida. E enquanto caminha, guardará no coração uma semente. Existe sim uma promessa escondida neste salmo que só floresce quando a luz da graça recai sobre as palavras. No final, isso ficará claro. Se esta palavra encontrou abrigo em você, deixe nos comentários com simplicidade. Eu escolho confiar na graça. E se deseja continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé,
Inscreva-se e caminhe conosco. Há coisas que o Senhor revela a quem permanece. A lei ergue um espelho diante do rosto. Ninguém atravessa por ela sem perceber onde errou. Ela é boa porque é verdadeira e é dura porque não oferece cura. Mostra a ferida com precisão, sem analgésico. Expõe a rachadura, mas não tem argamassa. Quem vive apenas sob sua tutela aprende cedo o vocabulário da cobrança. Você deveria, você não podia, você falhou outra vez. E a alma, com o tempo, começa a acreditar que a própria identidade é a lista de erros que carrega. Pense no Sinai. Trovões, relâmpagos, voz que estremece o chão, distância que assusta. O povo precisava ouvir a seriedade da santidade de Deus. Precisava saber que o pecado não é poeira que se varre para debaixo do tapete. A lei ensinou isso com rigor, mas tão logo a consciência foi iluminada, nasceu a pergunta: quem suportará? Porque a luz revela, e o coração, sozinho, não responde à altura. A cada incumprimento, sangue. A cada tropeço, sacrifício. Era como anotar numa caderneta parcelas que nunca terminavam. É por isso que tantos vivem presas a um ciclo: promessa, tentativa, queda, culpa, novo voto, nova queda. A lei de fora dita: faça. O coração por dentro sente: não consigo. E o desânimo se instala onde faltou o encontro com a graça. A lei deixa o homem consciente, a graça o torna vivo. E é vida que ele precisa para cumprir aquilo que a lei aponta. Quando olhamos para o Salmo 125 sob essa luz, algo se move. O texto não celebra a performance do justo, celebra a fidelidade do Senhor. O inabalável não é o que nunca erra. O inabalável é o que confia. E confiar é entregar a Deus aquilo que a lei revelou como impossível de sustentar sozinho. Confiança desloca o eixo da história, do esforço para a rendição, da rigidez que exaure para o cuidado que transforma. Há um detalhe que passa veloz por muitos olhos e que guardaremos para o fim. A promessa que envolve este salmo tem uma camada interior, uma espécie de chave que só se encaixa quando se sai do regime da culpa e se pisa no chão da graça. É como olhar a mesma paisagem com outra luz, formas antes opacas ganham um contorno. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. A imagem fala de proteção que circunda. A lei cercava com mandamentos, como muros. A graça circunda com presença, como montes. Muros podem confinar, montes não. Montanha não aprisiona, ampara, protege, abriga sombras frescas ao meio-dia e segura ventos frios ao cair da tarde. O povo olhava para as colinas e sabia: há escudos ao nosso redor. De modo semelhante, quem vive na graça aprende a ouvir, por baixo do barulho, uma voz mansa dizendo: eu estou ao seu redor. Essa certeza não dá licença para o descuido, dá coragem para o caminho. Na prática, a diferença aparece nos dias comuns. Sob a lei, a queda vira sentença, agora Deus se afastou. Sob a graça, a queda é a ocasião para o abraço. Volta, eu te restauro. Sob a lei, obedece-se por medo. Sob a graça, obedece-se por amor. Sob a lei, a identidade é flutuante. Sob a graça, a identidade é âncora, filho, amado, guardado. A obediência então se torna fruto, não moeda. Resposta, não barganha. Caminho, não sela. Talvez você ainda carregue lembranças que se repetem como acusações noturnas. Sinta-se por um momento sob os montes. Ao redor, presença. À frente, caminho. Atrás, bondade e misericórdia seguindo seus passos. Não é imaginação piedosa, é a geometria da graça. Quando a lei cumpriu seu papel de expor, a graça assumiu seu papel de restaurar. E assim, o salmo ganha carne dentro de você. Firmar-se não por ferrolhos externos, mas por raízes internas. Se esta verdade está reordenando algo por dentro, registre com fé: eu vivo pela graça de Cristo. E se quiser continuar essa caminhada com a gente, inscreva-se. Há um segredo sobre este salmo que ficará claro no encerramento, e ele tem tudo a ver com essa passagem do peso
para o descanso. Quando a graça entra, a conversa muda de tom. A lei dizia, não faça, e o coração respondia cansado. A graça diz, permaneça em mim, e o coração começa a pulsar no compasso certo. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. A frase não troca de alvo, continua sendo a confiança, mas agora essa confiança se concretiza em uma presença que habita, não apenas em um código que regula. A graça não é indulgência, é poder. Não fecha os olhos para o pecado, cura a raiz que o alimenta. Não suaviza a santidade, aproxima você do santo. Repare como isso se dá na vida comum. Antes, você vivia de promessas feitas a si mesmo, que se quebravam com facilidade. Agora, você aprende a confessar dependência antes de tentar. Antes, cada falha virava retrocesso. Agora, cada arrependimento vira renovo. Antes, obedecer era provar valor. Agora, obedecer é desfrutar da vida de Cristo em você. A mesma tarefa, o mesmo mandamento, outro espírito. O jugo deixa de ser uma canga de ferro e torna-se um trilho de paz. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não é poesia para quadros. É realidade para quem caminha sob graça. O Salmo fala de permanência. Permanecer é palavra de inverno. É ficar de pé quando os ventos sopram e as folhas caem. A lei sozinha não sustenta no inverno. Ela até lembra que é preciso resistir, mas não aquece. A graça acende lareira por dentro. E com essa chama, a permanência vira possibilidade. Você começa a atravessar estações sem perder a essência. Pode até perder folhas, não perde raízes. Existe, porém, um ponto guardado como pequeno brilho no fundo do texto. Ao longo do vídeo, tocamos nele de leve, quase como quem passa os dedos num piano e deixa uma nota sozinha ressoar. Essa nota voltará no final e fechará a melodia. Por enquanto, basta perceber que a promessa de segurança do Salmo não mira apenas inimigos externos, cercos visíveis e ameaças do lado de fora. Há mais. Há algo de dentro sendo protegido, algo que a graça blinda de um jeito que a lei jamais conseguiu. Jerusalém, cercada por montes, era um sinal concreto de socorro. Quem subia à cidade cantava canções de subida, e uma delas lembrava: o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Na sombra, o calor se torna suportável. Assim a graça opera. Faz suportável o que esmagaria, torna leve o que pesava, dá passo onde havia paralisia. Isso não significa que as lutas terminam. Significa que você não luta sozinho, nem de fora, nem de dentro. Se alguém perguntar como essa graça se traduz em prática, a resposta é simples e profunda. Começa com rendição. Eu não consigo, mas Cristo em mim pode. Continua com confiança. O que Ele começou, Ele vai completar. E segue com permanência. Eu fico nele, Ele fica em mim. A vida de fé não é corrida de explosão. É caminhada de longo curso. Por isso o Salmo fala de permanecer. Quem confia, aprende a continuar. Talvez hoje você precise mais de consolo do que de explicações. Recebe então um quadro para guardar. Você no centro, Deus ao redor. À frente, sua fidelidade abrindo caminho. Atrás, sua bondade remendando o que ficou. Sobre você, a mão que abençoa. Debaixo de você, a rocha. Dentro de você, a chama. Isso é graça. E é nessa paisagem que o segredo do Salmo vai se revelar mais adiante. Não como truque, mas como reconhecimento. Aquilo que parecia promessa para fora, na verdade guarda um tesouro para dentro. Se essa palavra tocou fundo, escreva nos comentários. A graça me sustenta. E para continuar recebendo alimento que fortalece sua fé, inscreva-se no canal. No final desta jornada, a peça que falta será colocada no lugar e você vai entender por que o Salmo fala de um permanecer que nenhuma acusação pode arrancar. A lei levantava muros. Eles tinham função: proteger, separar, mostrar fronteiras. Mas muros também isolam. Eles dizem: daqui você não passa.
são duros, retos, frios. A graça, porém, se apresenta como montes, e os montes não prendem, mas acolhem. Eles não têm linhas geométricas duras, têm curvas, sombras, refúgio. E o Salmo declara: assim é o Senhor ao redor do seu povo. Quando alguém caminha pela vida apenas com a sensação de muros, vive em constante tensão. A cada falha, sente-se cercado por tijolos de culpa. O erro se torna cela. Mas a graça transforma a paisagem. Ela continua protegendo, mas não oprime. Ela dá a sensação de amplitude. Há espaço para respirar, há horizonte para sonhar, há abrigo quando o sol é forte. Os montes de Jerusalém eram sinais visíveis. Deus não apenas exige, Ele cerca. Não apenas cobra, Ele guarda. E é nesse ponto que algo começa a se insinuar, quase como um fio de luz entrando por uma fresta. Existe neste salmo uma promessa que parece falar só da proteção externa contra inimigos, mas no fundo carrega um segredo maior. Ainda não é hora de revelar, apenas guarde essa impressão. Há algo sendo protegido que vai além do que seus olhos podem medir. Enquanto isso, olhe para a sua própria jornada. Quantos muros você levantou? Regras, votos, promessas, barreiras. Às vezes para se proteger da dor, às vezes para se sentir mais santo. Mas muros cansam, eles isolam. E o Senhor não o chamou para viver entre grades de medo, mas entre montes de graça. O que circunda sua vida não é acusação, é presença. O que o envolve não é frieza, é calor divino. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: eu escolho viver cercado pela graça. E inscreva-se no canal para continuarmos juntos nesta jornada. Ainda há algo profundo a ser revelado no final desta caminhada. Nem todo fardo se mede em quilos. Há pesos invisíveis que curvam a alma. A lei, quando mal entendida, se torna um desses pesos. Não porque seja má, mas porque sem a graça, ela cobra sem capacitar. É como um professor exigente que aponta os erros, mas não oferece a mão para ajudar. O aluno aprende a temer, mas não aprende a crescer. O Salmo, porém, aponta para outra dinâmica. Os que confiam no Senhor permanecem. Permanecem não porque nunca se cansam, mas porque têm onde descansar. Permanecem não porque nunca tropeçam, mas porque são sustentados quando caem. Permanecem não porque são inabaláveis por si mesmos, mas porque estão firmados em algo maior. E aqui, a revelação escondida volta a piscar, discreta. Já reparou como o texto parece falar de proteção contra forças de fora? Mas pouco a pouco, percebemos que a verdadeira batalha não é apenas contra inimigos externos. Há algo dentro sendo guardado, algo que só a graça pode preservar. Isso ficará evidente mais adiante, como chave que abre o sentido completo do Salmo. Quando a alma tenta carregar o peso sozinha, ela se desgasta. Quando aprende a confiar, descobre o alívio. É o mesmo que Jesus declarou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A graça não nega a existência de cargas, mas as torna suportáveis. O que antes era fardo insuportável, agora é caminho possível, porque alguém maior caminha junto. Se esta mensagem encontrou espaço no seu coração, declare nos comentários: eu lanço meus pesos na graça de Cristo. E inscreva-se para continuar recebendo palavras que aquecem a fé. Ainda há um segredo neste salmo, esperando para ser revelado. Permanecer. Eis a palavra que atravessa o Salmo 125 como linha invisível. O Monte Sião não se abala. Ele não depende da estação. Não é a primavera que lhe dá firmeza, nem o verão que lhe garante beleza. Ele permanece porque está enraizado. Assim também é a confiança em Deus. A lei podia dizer o que era certo, mas não dava raízes. Ela indicava o caminho, mas não colocava força nas pernas. A graça, por sua vez, entra como seiva. Ela penetra no interior, fortalece por dentro, dá consistência onde havia fragilidade. É por isso que os que confiam não são comparados a folhas nem a flores, mas a montes, porque a graça não gera apenas momentos, gera permanência. Mas, se observar com atenção, verá que há um detalhe quase escondido nas entrelinhas.
A promessa não é apenas de que você será guardado contra o mal que vem de fora. Há algo mais profundo acontecendo. Uma proteção que acontece no íntimo, num lugar que os olhos não veem. Essa revelação só ficará clara no final, mas já deixa uma sombra de esperança agora. Permanecer é atravessar dias ruins sem perder a essência. É segurar a fé mesmo quando o vento sopra contra. É ter raízes mais profundas do que os temporais. E tudo isso não é fruto de uma rigidez humana, mas de uma graça que sustenta. É como ouvir uma música suave, mesmo quando há ruídos por todo lado. O ruído continua, mas a melodia não cessa. Se esta palavra tocou você, escreva nos comentários: eu escolho permanecer na graça. E inscreva-se para continuar sendo fortalecido pela palavra. Ainda há um mistério no coração deste salmo, e no final ele será revelado de modo que sua fé nunca mais será a mesma. Há coisas que os olhos percebem: montes, muralhas, inimigos, tempestades. Mas há também um campo invisível, onde as maiores batalhas acontecem. O Salmo parece falar apenas do que é externo: confiança, estabilidade, proteção. Mas quanto mais mergulhamos, mais percebemos que o verdadeiro campo de guerra não está do lado de fora, está dentro de nós. É possível estar rodeado de paz e ainda viver em tormenta interior. É possível ter inimigos derrotados, mas continuar cativo do medo. É possível não carregar pesos visíveis e, mesmo assim, sentir o coração esmagado por ansiedades que ninguém conhece. O Salmo insinua essa realidade ao falar de firmeza, porque não se trata apenas de resistir ao que vem contra, mas de permanecer íntegro por dentro. E é aqui que o mistério volta a aparecer, como sombra discreta. Há algo que o Senhor está guardando no mais profundo de cada vida. Algo que não pode ser abalado nem por forças externas, nem por fraquezas internas. É isso que logo será revelado. Enquanto esse segredo ainda repousa velado, uma certeza já se mostra. A lei poderia impor silêncio às tempestades externas, mas não acalmava as vozes internas. A graça, porém, chega ao coração e muda a paisagem por dentro. Ela não apenas defende, ela renova. Se essa palavra encontrou eco em você, declare nos comentários: eu escolho confiar na proteção invisível de Deus. E se inscreva no canal, porque ainda há algo a ser revelado. O melhor está chegando. Desde o início, algo foi sendo sugerido. Um detalhe, uma promessa, uma chave. O Salmo fala de confiança, de montes, de firmeza. Mas o verdadeiro segredo não é apenas que o Senhor guarda seu povo contra inimigos externos. A revelação maior é esta: Ele guarda o coração. Assim, o Senhor está ao redor do seu povo, não apenas em volta como muralha, mas dentro, sustentando. A graça não é apenas proteção externa, é transformação interior. O segredo escondido é que o maior milagre não é Deus tirar todas as lutas, mas manter sua fé viva, mesmo em meio a elas. Esse é o mistério. A lei podia controlar o comportamento, mas só a graça guarda o coração. A promessa do Salmo 125 não é de ausência de guerras, mas de presença de paz. Não é sobre nunca ser atacado, mas sim sobre nunca perder a essência. Você pode até ser ferido, mas não será destruído. Pode até cair, mas não será arrancado, porque a graça o torna como Sião, inabalável. O que o Salmo sussurrava agora se torna claro. O que Deus protege não é apenas seu caminho, é o seu coração. Se essa revelação alcançou você, escreva nos comentários: meu coração está guardado pela graça. E se inscreva no canal, para seguir recebendo palavras que firmam sua fé e iluminam sua alma. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo o peso da lei, as cobranças internas, o medo de falhar. Talvez tenha visto sua vida cercada de muros, como se não houvesse saída. Mas hoje,
O Senhor lhe mostra que a verdadeira segurança não está na sua força, nem na sua disciplina, nem nos seus acertos. Está na graça que guarda o seu coração. O segredo revelado no final é este: não é apenas a proteção externa que Deus promete, mas uma proteção interior. Ele não apenas silencia o inimigo do lado de fora, ele guarda sua fé viva por dentro. A lei podia apontar sua fraqueza, mas a graça sustenta sua permanência. Você não é folha levada pelo vento, nem muro frágil que desmorona. Você é Monte Sião, firme, inabalável, permanente, porque a graça fez morada dentro de você. Se essa palavra tocou profundamente sua vida, compartilhe nos comentários sua experiência. Sua declaração pode fortalecer alguém. E se inscreva no canal para seguir nessa jornada de fé e revelação.